Aí, galera, na boa, já fazem várias semanas que eu me propus a falar sobre o livro O Avesso da Pele, em função do Gerson Tenório, né? Em função da polêmica, da tentativa de cerceamento deste livro. Uma tentativa que não deu certo, já que se multiplicaram as vendas, mas eu não pude ser rápido, porque eu tenho uma fileira de livros e eu tenho que seguir uma certa ordem, senão eu não consigo ler todos. Enfim, consegui agora. Pois bem, já me chamou a atenção O Avesso da Pele. Percebam que já o título já dá uma baita dica. O que está no interior desta pele, né? O livro é um desvelar, uma vontade de desvelar o que está dentro, o interior. Essa pele que é negra, o que acontece de dentro para fora, ou como esse interior reage ao externo. Percebam que a história toda é uma história muito dura. Esse livro, eu chamo ele de um livro de objetividade ríspida, porque ele não faz juízos de valor, ele vai descrevendo o que é ser negro aqui no Rio Grande do Sul, notadamente em Porto Alegre. E, portanto, é uma viagem por um mundo atacado por todos os lados por pessoas de pele clara. E de uma maneira verdadeira, verídica, vamos dizer assim. E já que usei a palavra verdadeira e verídico, é interessante porque eu percebi que esse livro ele fica friccionando, né, entre uma perspectiva ficcional, porque o personagem é uma ficção, e por outro lado, com a realidade. Então veja, é real porque os fatos acontecem, e aconteceram e acontecem, mas não exatamente com o personagem, porque ele não existe. Mas percebam que as coisas, os fatos existem, e aqui apresentado numa trajetória literária. Então aqui há uma ficção, uma dialética, um diálogo entre o que é uma ficção, mas bem poderia ter de fato acontecido. O que acontece nesta literatura é que um filho que perdeu o pai em função da violência estatal, né? Uma violência promovida pela Brigada Militar, pela Polícia Militar aqui do meu estado, ele vai ao apartamento deste pai falecido, portanto lá está presente a ausência do pai, né? Com isso ele quer dizer que lá ele encontra a presença do pai pelos vestígios, pelos objetos, e a partir deste reencontro, vamos dizer assim, do pai, motivado pela vivência dos seus objetos, é que a história se desenrola. Então, o personagem filho, ele é onisciente, porque ele conta o que acontece com o pai, com a família, e ele sabe o que essas pessoas estão pensando. Então, ele vai descrever todo esse enredo. O Pedro, o filho, vai descrever as situações que o pai dele, né, sofreu. Vejam que o pai dele, aos 14 anos, pela primeira vez, ele foi algemado. E aí passa a ser uma constante na vida do Henrique, né, do pai do Pedro, uma constância, a confusão entre ele, né, e a bandidagem.
Sempre que há algum evento em que poderia haver a possibilidade de haver algum bandido, se o pai dele estava ali, o Henrique é abordado, o Henrique é vasculhado, abre os documentos, as pastas dele, e isso o incomoda bastante, porque o fato dele ser negro, né, o identifica já como um possível infrator, um possível bandido. E leva algum tempo para o Henrique perceber como as coisas são. Quando ele era muito jovem, né, criança, ele não conseguia dar nome, ele não conseguia nominar enquanto criança as coisas que lhe aconteciam, o porquê que ele era apontado na rua, porquê que tinha um olhar de desconfiança. Ele não compreendia bem o que era aquilo. Ele sentia, mas não compreendia, né? O tempo vai passando e tem várias peripécias, e ele começa a namorar uma moça, lá pelos seus 19 anos, uma moça branca. E aí começa a acontecer um afloramento destas questões de melanina, questão de cor de pele. Né? Ele sai à rua quando ele está sozinho ou olham com desconfiança. Quando ele está com a loira ou olham com um certo respeito, porque afinal de contas ele deve ser uma pessoa importante, porque ele está com uma pessoa loira. Começam as piadinhas da família loira, branca, né, em relação a ele é o negão da família, etc. E ele, no início, ele começa a pensar que talvez seja intimidade, apenas piadas, aquilo que eu, branco, faço, né? É apenas uma piada, né? E aquilo o incomoda, mas ele entende como suportável. Mas ele vai fazer um cursinho pré-vestibular, né? De graça, uma ONG sustenta o cursinho, e o professor, um dos professores, dá nome a isso. Fala de Martin Luther King, fala de racismo, da luta negra, e ele se reconhece nesse caldeirão. Ele se reconhece como alguém que é vítima deste sentimento, desta crença racista. E, portanto, culminando e reduzindo a história, ele perde a namorada, porque ele começa a se questionar e começa a rejeitar, por exemplo, a alcunha de negão. Né? Meu nome é Henrique. Pois bem, agora é muito forte a experiência que ele tem do Estado. Né? Quando é que o Estado se apresenta para ele? Né? O Estado se apresenta para ele na forma da polícia militar. O Estado se apresenta para ele não para protegê-lo, para dar assistência médica para ele, algum conforto. Não, aparece na mão armada do Estado, né? Que é a polícia militar. Então, é assim que surge para ele, se apresenta o Estado. Então, não é fácil caminhar pelas ruas, andar à noite, precisa se cuidar. Uma das características dele, e é muito interessante como ele se constrói, né? Ele é um sujeito muito quieto, fala pouco. Mas por que ele é assim? Porque desde sempre ele foi ensinado a não perturbar a branquitude. Como assim? Ele não era para ele falar alto, não era para ele se vestir diferente. Se a polícia ele aparecesse, ele tinha que ser cordato, afável. Ele precisava ser um sujeito invisível para não perturbar. E, portanto, ele ficou um sujeito bastante quieto. Mas ele se torna, apesar de todas as dificuldades, ele se torna um professor. Olha que bacana, né? Ele se torna um professor, mas em um estado que oferece uma educação pública fragilizada, né? Uma escola pública com dificuldades, um salário defasado. E ele se sente muito frustrado com tudo isso. Ele dá aula, inclusive, para o EJA noturno, e ele vê os alunos de sua própria cor, violentos e violentados, assim como ele, né?
E, portanto, ele tenta se aproximar desses alunos e ele crê que não consegue. Então, ele tem esse sofrimento, ele se sente um professor fracassado, que ele não consegue. Mas, antes de morrer, ele consegue dar uma aula, né, em que os alunos participam e ele fica muito feliz, muito satisfeito e por isso ele morre. Leiam o livro. E por isso ele morre. Morre na alegria de ter conseguido, mas foi a aula derradeira, né? E ele não conseguiu mais. Então, ele acaba, como eu disse, morrendo, né? Mas, apesar da morte trágica, ele estava num bom momento, né? Mas quem era ele? Quem era o Henrique? Um sujeito sensível, intelectual, um sujeito extremamente inteligente, leitor de obras clássicas, como Crime e Castigo, que aparece sempre, né? Então ele é um sujeito altamente letrado e, portanto, tem essa compreensão dolorosa do mundo. Então ele sofre porque ele consegue compreender esta situação que lhe acompanha. Mas de tudo isso, vocês podem estar se pensando, e é o mote do vídeo, por que do desejo de censura? Deve ser pelo fundamento político. A censura deve ser em função da denúncia de um Estado violento, de um Estado racista? Pois não, não foi isso. A denúncia, ela está baseada na pauta dos costumes. Ou seja, porque o Henrique ou o Pedro, né? Eles descrevem as relações sexuais baseadas na cor, né? Mas aí eles usam sim palavrão e eles se referem aos órgãos genitais pelo nome popular, né? Então, de 190 páginas, sei lá, 200 páginas, umas 10 páginas eles usam sim palavrões e se referem aos órgãos genitais e falam sobre sexo. 10 páginas. Mas, veja, é o suficiente para que o livro seja apontado como impróprio para a leitura no ensino médio, né? Fazendo ao cidadão bobinho, né, acreditar que não ler 10 páginas que contém palavrão, né, defende o adolescente de todo o acesso virtual que ele tem à pornografia enfim, a palavrões, lhe protege de todo o acesso às violências verbais que tem por aí, enfim. Proteger a nossa juventude. Vamos fazer com que livros sejam proibidos. Mas, na verdade, percebe-se que a preocupação não é a pauta de costumes, mas é a descrição de um desenvolvimento de uma personalidade dentro, o avesso da pele, dentro da pele negra. Toda a hipocrisia, todas as idiosincrasias, tudo aquilo que alguém negro sofre. Percebam que é a denúncia que faz com que as escolas, algumas escolas, notadamente do Sul, resolvam proibir esse livro, ou seja, é para que a juventude não tenha contato com o avesso da pele, porque dentro da pele nós somos, evidentemente, todos iguais, todos maravilhosos e todos fantásticos. Portanto, indico, leiam o livro, vale a pena. Abraço e até a próxima.